Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo discutir alguns assuntos interessantes, do nosso cotidiano escolar. Na aula de hoje, nós vamos reforçar seus conhecimentos em relação a esse assunto muito interessante, que são os conjuntos numéricos. Quero pedir licença aos meus amigos professores para tentar explicar de uma maneira mais tranquila, mais simples, dando alguns exemplos aí para que os nossos alunos compreendam melhor e se saiam bem nas suas avaliações, tá legal? Bom, se você entrar na sala lá da sua casa ou na escola e perguntar assim para alguém, fala um número. As pessoas vão falar 10, 15, 20, 35, 2, 13, ou talvez fale o número da casa, 85, 1400, enfim. As pessoas naturalmente falarão esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Os matemáticos perceberam isso e chamaram esse conjunto de números naturais, ou seja, que as pessoas falam naturalmente, correto? Ok, então, quando falar em números naturais, você tem que pensar o seguinte, olha, as pessoas 1, 2, as pessoas falam um número 5, 10, dificilmente as pessoas falam menos 5, 3 quartos, correto? Enfim, a não ser que tenha já passado pelo sexto ano, sétimo ano, mesmo assim, se você pegar na brincadeira, ele vai falar naturalmente esses números aqui, não falará os números inteiros, mas pode ter eu vou falar de propósito, alguns engraçadinhos pode falar, mas assim, na verdade, naturalmente as pessoas falariam 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Ok. Agora, se você esquecer um pouco as frações, e se você aqui no zero, transformar o zero num espelho, o que aconteceria? É simples, se você pegar um espelho e colocar a régua aqui, encostar no espelho, a régua, você vai ver o reflexo da régua para cá. É como se essas coisas aqui estivessem acontecendo natural do lado esquerdo. E sem a ideia de números quebrados, nada, só de números inteiros. Então, quando se fala em números inteiros, isso é interessante, né? O que vai acontecer? É como se você estivesse utilizando os naturais com o espelhinho aqui. Então, o que acontece do lado direito, também acontece do lado esquerdo. Ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos, reto. Então, olha só, a ideia de números inteiros é o quê? São os naturais com reflexo para o lado esquerdo. Então, só números inteiros. Exatamente isso. Não é número quebrado, não é 2,5, 3 quartos, nada disso, correto? Então, quando você fala em números naturais, as pessoas falam naturalmente. Quando você fala em números inteiros, é o reflexo dos naturais para o lado esquerdo também. Inclusive os naturais. Por quê? Porque a palavra inteiro engloba os naturais. Por exemplo, 4 é inteiro. 10 é inteiro. As pessoas falam naturalmente, mas é inteiro. Então, os inteiros, é como se nós estivéssemos ampliando a nossa ideia aí ao nosso redor, tá legal? Bom, por falar nisso, você já brincou com alguém, você que é um pouco mais aí adolescente, ou já está na pré-adolescência, brincou lá com seu sobrinho, vou contar até 3, e ele vai correr, vai se esconder, e você fala assim, olha, 1, e ele está louco para se esconder, para você não pegar lá, 1,5, 2, então criou-se essa ideia então de números quebrados, de números racionais, de números que podem ser escritos em forma de fração. E na verdade, os números naturais, por exemplo, o número 4, eu posso escrever isso aqui, ó, 8 meios. Quanto é que vai dar isso? 4. Então, os números inteiros também são resultados de uma divisão. Então, eles também são considerados de números racionais. Então, só para jogar aqui no meio, tentar colocar mais números aqui, você pode pensar o seguinte, que os números racionais são os números inteiros, que podem ser escritos em forma de fração, mais as próprias frações. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Q, Q de quebrado aqui, e vamos dizer o seguinte, pegar mais próximo aqui, tá? Tem toda essa parte negativa, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, o menos 1, por exemplo, Entre o 0 e 1, eu posso falar assim, 1 meio, que é meio, quer dizer, 0,5. Mas tem o 0,4, tem o 0,25. E isso, na verdade, é representado por frações. Então, por exemplo, se eu pegar
1 e dividir por 2, eu vou ter quem? 1 meio. Isso pode acontecer do lado esquerdo ou do lado direito. Lembre-se o seguinte, olha, o zero é o referencial. Então, vou colocar aqui ó, duas frações, por exemplo. Vou pegar 1 e dividir por 2, vai dar o quê? 1 meio. Vou pegar 1 e vou dividir por 4, vai dar 0,25. Então é 1 menos 1 quarto. Ó, eu posso deixar a fração ou aqui. E aí, por exemplo, aqui ó, o zero. Pronto. Lembrando que pode ter mais frações. Estou colocando só alguns exemplos para você entender. E quando eu falo em números racionais, está falando o quê? Dos números inteiros, que por sua vez contém lá os naturais, mais as frações. Então aqui ó, o que acontece do lado esquerdo, acontece também lá do lado direito e vice-versa, correto? Então aqui o 1, por exemplo, entre o 1 e o 2, tem o 2,1, 2,2, 2,3. Eu vou pegar o que está no meio, 2,5. 2,5 é metade de 1,5 é a metade de 3, né? Então eu estou aqui, que eu posso colocar então aqui, ó, 3 meios, ó, que é 1,5, se você dividir, e assim por diante, tá legal? Então, só para você entender o seguinte, né? Os números racionais são todos os inteiros que podem ser escritos em formas de fração, mais as próprias frações e até as dízimas periódicas aí, que se encaixam aqui também, tá legal? E aí, quando você vai lá para o 9º ano, né, você tem, então, começa acesso, né, aos radicais, que são as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 4, você sabe que é 2, né? A raiz de 1, você sabe que é 1, mas e a raiz de 2? E a raiz de 3? E a raiz de 5? Então você vai lá, que são esses números, né, chamados de números irracionais, né, que também podem acontecer tudo lá do lado esquerdo, mas também aqui do lado direito, tá legal? Então tem os números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, tá bom? Existem também duas constantes universais, né, que se encaixam aqui nos irracionais também, que é o número π e o número e, que é o número de Euler lá, tá legal? Que não vem ao caso agora, mas eles estão por aqui, tá legal? Então eu vou colocar o π e o e, que também são constantes universais, mas normalmente, quando fala em números irracionais, você pensa nas raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7. Combinado? Ok, então vou deixar para cá. Ok. Tudo isso aqui que você está vendo, natural, inteiros, racionais, irracionais, eles existem. Você usa mais, usa menos, alguns nem usam, mas existe. Então, esse quarteto fantástico aqui, nós vamos dizer o seguinte, olha, se fosse possível, né, aqui apesar que está visível, deixa eu tirar esse espelhinho aqui, está visível aqui, né, ó, esse está aqui dentro, que por sua vez ampliou, se nós pudéssemos, né, colocar assim, ó, vamos pensar assim, ó, aqui nós temos os números naturais, são infinitos, mas faz de conta que está aqui, certo? Que por sua vez eles estão dentro dos inteiros, olha só, segura aqui, certo? Ó, vou colocar aqui os inteiros, que a letrinha Z aqui, certo? Que por sua vez, eles estão dentro dos racionais. Olha aqui. Olha aqui, os racionais, vou colocar aqui. Também tem os irracionais, que é esse conjunto aí das raízes. Vamos colocar aqui fora, aqui, tá bom? Os irracionais para a letra E. Mas tudo isso aqui existe. Tudo isso aqui é o que? É real. São tangíveis, você consegue ver o resultado. Então, só para você entender o seguinte, quando se fala de números reais, e nós podemos usar isso depois nos intervalos, nós vamos reforçar o nosso conhecimento de operações com intervalos, vamos ver que interessante. Quando se fala de números reais, estão falando do quê? De números que as pessoas falam naturalmente, dos números inteiros, que surgiu aí também com a dívida, nós vamos trabalhar com operações com números inteiros, tá legal? Para você reforçar. As frações, né, que são os números racionais, que também fazem parte dos inteiros, que são resultados de frações. E os números que as pessoas gostam de fugir um pouco, que são as raízes não exatas e duas constantes, pelo menos, que é o π e o e, tá legal? Ok. Então, normalmente você usa esses números para fazer as operações, mas você que chegou ao ensino médio, tá bom? Segundo ou terceiro ano, dependendo do livro que você usa, o apostila, você teve acesso às raízes negativas, que são os números complexos, né? Então, só lembrando aí que os números complexos
é um conjunto de números, né, formado pelas raízes lá negativas, né, que são aqueles números representados por z igual a mais bi, que são as raízes, por exemplo, só para não ficar assim jogado, né, vou pegar aqui, ó, qual a raiz de menos 4? Então você, até o segundo ano do ensino médio, não tem, você para no delta, não existe raiz, certo? Não existe raiz nos números reais. Então vai existir, né? A partir de 1570, nessa fase aí, então descobrindo então que é mais ou menos 2i, né? Que é essa unidade imaginária, né? Que nós vamos chamar aí, ó, de raiz dos números complexos. Isso aqui, por enquanto, você que não usa, deixa de lado. Então, para você que está usando aí no primeiro e segundo ano do ensino médio, você está usando até essa fase aí, números naturais, inteiros, racionais e irracionais, correto? Então, na sequência do nosso canal Matemática Sem Conta, nas próximas aulas, nós estamos aí atendendo aí o pedido de vários alunos, vamos trabalhar com as operações, com os complexos, ou melhor, com os complexos nós também estamos trabalhando com o pessoal do terceiro ano do ensino médio, mas vamos trabalhar com os inteiros, racionais e irracionais, tá legal? Olha, muito obrigado pela sua participação. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas em relação aos conjuntos numéricos, tá legal? Continue vendo a sua mensagem, continue vendo o seu exercício, como você tem feito, né? Para nós tentarmos aí te dar uma luz, tá legal? Muito obrigado pela confiança, continue curtindo nossos vídeos, compartilhando com seus amigos. Por favor, continue convidando seus amigos para curtir a nossa página. É um prazer estar aqui com você e é um prazer ver que você está compreendendo e participando e sendo muito feliz aí na sua vida escolar, tá legal? Um beijo e até a próxima aula.